A linguagem verbal, que inclui a linguagem oral e a linguagem escrita, são instrumentos básicos de expressão de ideias, sentimentos e imaginação. Minha voz, eu vou dar Inês, porque nós estamos crescendo. Eu vou colocar em casca. Diversas crianças aprendem a linguagem oral através da observação, da participação de atividades, situações comunicativas. Bom, tá falando tudo bem. Elas se comunicam, conversam, ouvem história, contam histórias, narram fatos, brincam com as palavras, reflete e expressa seu próprio ponto de vista, diferencia conceitos, enfim, descobre novos caminhos para entender o mundo. A oralidade ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser planejada continuamente. Nesse comecinho de vida, o professor ele não pode ficar atrelado ao universo de palavras que os bebês aprendem. O professor tem que enxergar a criança como um sujeito que deseja coisas, que pode pedir coisas, que compartilha opiniões, alguém que pode dialogar com ele, fazer perguntas. O papel é de estimular a criança. Procure assuntos que despertem o interesse da criança, o interesse de falar, de se comunicar, despertar na criança a comunicação. Nosso papel como educador é ampliar o repertório da criança. O quê? O que a gente observa na oralidade? A criança, dentro de suas características quanto ao uso da linguagem, se ela consegue se expressar seu desejo e necessidades, se ela relata experiências vividas, se ela possui o domínio de recontar histórias, qual sua concentração, sensibilidade, percepção, interação social, faz de conta, relatos e vivências cotidianas, lembrando que deve-se levar em consideração que cada criança é diferente e se adapta ao meio de forma individual. A expressão corporal é a comunicação não verbal, onde o corpo fala, através de gestos, expressões faciais, posturas e movimento. É a manifestação de sentimentos, de sensações internas. O instrumento mais comum da expressão corporal é o corpo, a voz, o som, o ritmo, o gesto, postura, o movimento e etc. Falando de esquema corporal, a experiência corporal está no centro do desenvolvimento do eu. É através do corpo que experimentamos, sentimos, conhecemos, comunicamos e nos relacionamos com o mundo exterior. Nosso corpo é o fato real que estamos no mundo. A elaboração do esquema corporal depende de dois aspectos, o conceito do corpo e a autoimagem. O conceito do corpo é o conceito intelectual que a criança tem de seu próprio corpo, cada parte que compõe, as funções e etc. E a autoimagem é a própria experiência que a criança tem de seu próprio corpo. A criança, ela tem que conhecer, nomear e localizar as diferentes partes do corpo em si e no outro, através de atividades concretas, plenamente vividas, ou seja, reconhecimento progressivo de segmentos e elementos do próprio corpo por meio de exploração das brincadeiras e uso de espelho e da interação com os outros. Bom, as brincadeiras, elas são atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança. A brincadeira faz com que elas desenvolvam a sua imaginação imitando a realidade. Ao brincar, a criança recria e repensa os acontecimentos. As brincadeiras, elas transformam os conhecimentos que já possuem em conceitos gerais, com os quais brincam. No banho, por exemplo, são oportunidades privilegiadas para explorar o próprio corpo. Brincadeiras que envolvam o canto e o movimento simultaneamente possibilitam a percepção de ritmo, a identificação dos segmentos corporais e do contato físico. Observa-se na brincadeira a imaginação, sensibilidade, pensamento, imitação, recriação, oralidade, concepção, percepção, gestos, expressividades, equilíbrio, linguagem corporal, faz de conta, ritmo, afetividade, coordenação sensorial, motora, interação social, raciocínio, manipulação e exploração de objetos. Ao avaliar a criança, deve o professor procurar observar se a mesma possui domínio do seu eu corporal. Se a criança não demonstra domínio nessa área, intensificar as atividades de esquema corporal, de lateralidade, de ritmo e de conhecimento dos segmentos corporais. Música passa por todas as áreas de conhecimento. É a linguagem que traduz em forma sonora capaz de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, o que por si só justifica sua presença no contexto escolar e particularmente na educação infantil, pois vem auxiliar em atividades diárias, ajudando a atingir os objetivos propostos. A música está presente desde o nascimento e em todos os momentos de nossas vidas. Desde a primeira infância, tem um papel fundamental nas aprendizagens posteriores das crianças, ajudando nas mais diferentes áreas de conhecimento.
Ouvir música, brincar de roda, jogos musicais são atividades que integram as necessidades de expressão e os aspectos afetivos, estéticos, cognitivos, promovendo a interação e comunicação social. Com a música, a criança brinca, se encanta, dramatiza, usa suas criatividades e se expressa através de diferentes ritmos. A musicalização não é para gerar um produto final. Ela é constituída baseada em vivências, reflexões orientadas, desenvolvidas com prática regular e orientada, em contexto de respeito, valorização e estímulo a cada aluno. A música pode tornar-se um instrumento no processo de aprendizagem em outras áreas de conhecimento, como a linguagem oral. Muitas vezes nas canções trazem palavras que a criança não conhece e por esse contato passam a conhecer. As crianças frequentemente escutam música porque suas rimas são ricas em repetições e rapidamente elas memorizam e passam a repetir, a cantar ou a recitar. Através da musicalização, também podemos desenvolver a coordenação motora, o ritmo, auxiliando na formação de conceitos, observando. O profissional de educação infantil tem que investir na música buscando orientação e treinamento adequado para oferecer para os seus alunos. Um trabalho de musicalização infantil é feito de maneira a envolver toda a turma. Mesmo aquelas crianças mais tímidas, você tem que respeitar o tempo de cada um, sempre garantir que todos participem das atividades. O que a gente observa com a música? Exploração, reconhecimento do som, intuição, gestos, interação, expressão corporal e verbal, imitação, domínio rítmico, reprodução de movimentos e etc.